Minha filha de 7 anos foi proibida de ir ao casamento da minha irmã por ser muito nova. Antes de sairmos, Vanessa zombou: não esquece de levar um presente caro, ou vai perder seu lugar. No salão, crianças corriam por todo lado enquanto eu me aproximava dos meus pais. Eles arrancaram a bolsa da minha mão e mandaram que eu começasse a servir os convidados. Quando perguntei por que Riley não podia ir, minha irmã respondeu com desprezo: ela é irritante. Pra que você tá perguntando? Meu pai ameaçou: fala mais uma palavra e te jogo pra fora. Eu não discuti. Peguei a bolsa de volta e fui embora. Minha mãe correu atrás, tentando me segurar, mas consegui entrar no carro, peguei o celular e fiz algo que, minutos depois, fez todos os convidados se levantarem e deixarem o salão. O convite tinha chegado numa tarde de terça. Papel creme com letras douradas, provavelmente mais caro por centímetro do que meu orçamento de mercado da semana. Vanessa, minha irmã, ia se casar com Marcos, um gerente de fundo de investimento com quem namorava havia 8 meses. O casamento seria no fim de setembro, no Granville Estate, um daqueles lugares em que você precisa de um empréstimo só para reservar o estacionamento. Segurei o convite nas mãos, li 3 vezes antes de perceber o que faltava: nenhum mais um para minha filha. Só meu nome: Melissa Hartford. População: 1. Riley tem 7 anos, os cachos escuros do pai e meu queixo teimoso. Ela vinha falando sobre o casamento da tia há semanas, desde que me ouviu comentar ao telefone. Já tinha escolhido o vestido azul claro, com fitas, o mesmo que usou no concerto da escola. O brilho nos olhos dela, sonhando em ser daminha de flores, me apertava o peito. Crescendo, Vanessa e eu nunca fomos próximas. 4 anos de diferença que sempre pareceram um oceano. Ela foi a filha planejada, a desejada. Eu fui o que minha mãe certa vez chamou de uma linda surpresa, num tom que deixava claro que não era tão linda assim. Vanessa ganhou o quarto maior, as roupas novas, toda a atenção. Eu ficava com as sobras e a lembrança constante de que devia ser grata. A casa dos meus pais era praticamente um altar das conquistas dela: troféus de debates na lareira, certificados de honra no refrigerador, cartas de aceitação da faculdade emolduradas no corredor. Meu diploma de professora ficou no meu apartamento, nunca houve espaço para ele lá. Quando o levei depois da formatura, meu pai olhou e disse: bom, pelo menos é alguma coisa. Vanessa sempre soube encantar as pessoas, dizer exatamente o que queriam ouvir. Fez faculdade de comunicação e hoje trabalha em relações públicas para uma farmacêutica, ganhando 6 dígitos antes dos 30. Dirige um BMW, mora num loft no centro, viaja para a Europa nas férias. Enquanto isso, eu continuo com meu Honda de 10 anos e considero o Olive Garden um luxo. Mas tudo bem. Eu amo ensinar, amo meus alunos, amo a vida que construí com Riley depois do divórcio, mesmo que signifique contar moedas e comprar em brechó. A gente se basta, e na maioria dos dias isso é o suficiente. Naquela noite, depois que Riley dormiu, liguei para Vanessa. Oi, recebi o convite, disse, tentando manter a voz calma. Vi que é só para mim. Queria saber se a Riley pode ir também, ela tá tão animada. O casamento é só para adultos, me interrompeu, fria. Tá bem claro no convite. Não tem nada escrito sobre isso, retruquei. Está subentendido, Melissa. Além disso, crianças pequenas atrapalham. Vai ser uma cerimônia elegante, não uma creche. Apertei as têmporas. A Riley se comporta muito bem, ela não causaria problema. Olha, não tenho tempo para discutir. A lista já tá fechada. Se não puder arrumar uma babá, talvez seja melhor nem vir. Ela deu uma risadinha seca e acrescentou: e não esquece de levar algo caro de presente. Você sabe como mamãe e papai são com aparências. Seria uma pena perder seu lugar por causa de uma torradeira. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada na minha sala pequena, cercada pelos brinquedos da Riley e pela vida que construí com meu salário de professora, sentindo algo gelado crescer no estômago. Essa era Vanessa, sempre foi. A filha perfeita que ganhou o fundo universitário enquanto eu me endividei. A que nunca errava, enquanto eu nunca acertava. Durante meses ouvi sobre os preparativos do casamento, quer quisesse ou não.
Mamãe me ligava toda semana com novidades. O vestido custou $12.000, as flores viriam do Equador, o bolo teria 7 andares e seria pintado à mão, o noivado aconteceu no helicóptero, com um anel de 4 quilates. Tudo perfeito. Tudo mágico. Tudo exatamente o que Vanessa merecia. 3 semanas antes do grande dia, mamãe ligou para discutir o que eu usaria. Nada muito chamativo, disse ela. Você sabe como a Vanessa odeia ser ofuscada. Talvez algo neutro. Azul marinho, cinza. Eu pensei no vestido vinho que usei no evento da escola da Hailey e respondi. O silêncio do outro lado foi pesado. Vinho é quase vermelho, Melissa. Um pouco, chamativo para uma convidada. Convidada. Não irmã da noiva. Só convidada. Concordei com o azul marinho, claro. O presente foi outra batalha. Mamãe me mandou o link do registro de presentes da Vanessa. O item mais barato era um conjunto de argolas de guardanapo por $150. Passei uma hora olhando aquela lista, sentindo meu salário de professora encolher. Os parentes mais ricos já tinham comprado os itens grandes, batedeira, panelas de luxo, aspirador Dyson. O que restava eram cristaleiras e jogos de cama de grife ou uma máquina de café que custava mais do que meu aluguel. Liguei para mamãe outra vez. A lista tá um pouco fora do meu orçamento. Um cartão presente seria adequado. O silêncio dela foi pior do que uma resposta. Cartões presentes são tão impessoais, não acha? É o casamento da sua irmã. Tenho certeza de que você pode se esforçar um pouquinho mais por algo significativo. Esticar o orçamento, como se eu tivesse elasticidade infinita. Como se o dinheiro simplesmente brotasse quando a família exigia. No fim de semana antes do casamento, fui ao shopping com Hailey. Andamos pela seção de utilidades domésticas da Macy's. Ela foi paciente, segurando minha mão, sem reclamar, mesmo entediada. Apontou para uma moldura cheia de brilhos e perguntou se a tia Vanessa gostaria. É linda, querida, respondi. Mas acho que a tia Vanessa prefere algo mais adulto. Acabamos na seção de cristais Waterford, onde um único vaso custava o equivalente a uma semana de compras. Peguei a peça pesada, observando-a sob a luz fria das lâmpadas e fazendo cálculos mentais. Se eu deixasse de comemorar meu próprio aniversário, se adiasse o concerto do barulho estranho no carro, se comprasse o casaco de inverno da Hailey num brechó em vez de novo, talvez desse. O vendedor embrulhou o vaso com camadas e camadas de papel de seda, enquanto Hailey assistia, de olhos arregalados. Que lindo, mamãe! A tia Vanessa é sortuda. No caminho de volta, ela ficou em silêncio até perguntar. Mamãe, por que eu não tenho um casaco bonito como o da tia Vanessa? Segurei o volante com força. Pessoas diferentes têm coisas diferentes, meu amor. O que importa é termos o que precisamos. A gente precisa de um vaso de cristal? Retrucou. Das bocas das crianças. Suspirei. É um presente, meu bem. É diferente. Ela olhou pela janela, pensativa. Mesmo assim, posso tomar chocolate quente hoje? Claro, meu amor. Sempre. Mas o pó de chocolate em casa já estava acabando, e eu diluí um pouco para durar mais. Hailey não percebeu ou percebeu e foi gentil bastante para não dizer nada. Prometi a mim mesma que tentaria. Por ela, continuaria tentando manter algum tipo de laço com minha família. Crianças precisam de avós, tios, raízes. Pedi à minha vizinha, Patrícia, que cuidasse da Hailey no dia do casamento. Fui a 3 lojas diferentes até encontrar o presente perfeito, um vaso de cristal Waterford de quase $400, o dinheiro que eu vinha guardando pro casaco de inverno da Hailey. Mandei embrulhar em papel prateado com um laço branco elaborado. Na manhã do casamento, beijei Hailey na testa. Ela ainda estava de pijama, abraçando seu coelhinho de pelúcia. Por que eu não posso ir, mamãe? Perguntou pela 100ª vez. A tia Vanessa quis fazer uma festa só para adultos, querida. Mas vou te contar tudo quando voltar, tá? E no fim de semana a gente faz nossa própria festa chique. Só nós duas. O lábio inferior dela tremeu, mas ela sentiu. Patrícia apareceu na porta, sorridente, pronta para distraí-la fazendo biscoitos.
Saí de casa com aquela imagem gravada na mente, minha filha acenando da janela, tentando ser corajosa. O Granville Estate era exatamente tão pretensioso quanto eu imaginava. Colunas de mármore, jardins impecáveis, uma fonte que provavelmente custava mais do que meu carro. Estacionei e conferi o reflexo no retrovisor. O vestido azul marinho que eu usava tinha 5 anos, mas ainda parecia apresentável. Fiz a maquiagem com cuidado, alisei o cabelo. Estava decente. Aceitável. Peguei a sacola prateada com o presente e segui para o salão principal. Lá dentro, o caos contradizia tudo o que Vanessa dissera. Havia crianças por toda parte. Os 3 filhos do meu primo Dererick corriam entre as cadeiras. Os netos gêmeos da tia Linda, que não deviam ter mais de 5 anos, brincavam de pega-pega perto da mesa de presentes. Um bebê chorava perto da entrada, vermelho de tanto berrar. Meu peito apertou. Somente adultos, muito jovens, barulhentos, palavras que ecoavam na minha cabeça. No corredor, uma daminha e um pajem, ambos da idade da Riley, ensaiavam a entrada enquanto as mães ajeitavam suas roupas. O vestido da garotinha, com suas camadas de tule e cristais, devia custar mais do que todo o meu guarda-roupa. Parecia uma noivinha. Riley teria adorado aquele vestido. Teria sido cuidadosa, orgulhosa de fazer parte da cerimônia. Mas, em vez disso, estava em casa, tentando não chorar, sendo corajosa, como as crianças de 7 anos são quando não entendem por que não são boas o bastante. Observei a daminha girar, seus pais sorrindo cheios de orgulho, e algo se quebrou dentro de mim. Aquelas crianças não eram mais quietas que Riley. Nem mais comportadas. O bebê gritava como se o mundo fosse acabar, o filho do Dererick já tinha derrubado um arranjo de flores, e um garçom corria para limpar o desastre. Mas eles estavam ali. Eram bem-vindos. Faziam parte. E a minha filha não. A injustiça queimou dentro de mim, quente e aguda. Passei 32 anos arranjando desculpas para o modo como minha família me tratava, dizendo a mim mesma que eu era sensível demais, dramática demais, exigente demais. Que amor se conquistava com comportamento perfeito e obediência infinita. Mas agora não se tratava mais de mim. Era sobre Riley. Ela não tinha feito nada de errado, a não ser o azar de ser minha filha, e não há de outra pessoa. Avistei meus pais perto da frente do salão, impecavelmente vestidos. Mamãe usava um vestido vinho que devia custar mais do que meu aluguel. Papai estava de terno sob medida. Riam, taças de champanhe nas mãos, a imagem perfeita da elegância. Respirei fundo, apertei a sacola prateada e caminhei até eles. Oi, mãe. Pai. O sorriso de mamãe congelou no rosto. Melissa, você conseguiu. Claro que consegui. Estendi a sacola com o presente. É para Vanessa e o Marcos. A mão do meu pai saltou e arrancou a sacola da minha mão antes que eu processasse o que estava acontecendo. Ele nem sequer olhou dentro, não disse obrigado. Passou para minha mãe e me fitou com aquele olhar que conheço desde sempre, o mesmo que dizia, sem precisar de palavras, que eu já o desapontava de algum jeito. O buffet está com falta de gente, disse seco. Começa a servir os convidados. Champanhe primeiro, depois os canapés quando saírem. Pesquei, incrédula. Como assim? Você ouviu o que eu disse. Faça-se útil. Minha mãe ajeitou o colar sem me olhar. Ia ajudar muito, querida. Você sabe como são essas coisas. Eu sou convidada, disse, devagar. Fui convidada. E agora estão pedindo que você dê uma mão, para a família. A voz do meu pai baixou. A não ser que você ache que é melhor do que isso. Outros convidados começaram a nos olhar. Um frio rastejou pela minha nuca. Cadê a Vanessa? Perguntei com voz forçada. Gostaria de cumprimentá-la antes da cerimônia. Meu pai. Ela está ocupada, minha mãe respondeu rápido. Vamos, o pessoal da cozinha está ali. Agarrou meu cotovelo e me empurrou em direção aos fundos do salão. Minha cabeça rodou. Aquilo não podia estar acontecendo, mas deixei que me levassem um instinto antigo de obedecer, de não fazer escândalo, sufocando o senso comum. Na cozinha, garçons uniformizados corriam com bandejas. Minha mãe me entregou um avental. Só pro coquetel,
ela disse. Depois você pode sentar para a cerimônia. Segurei o avental, olhando para ele. Mãe, não o entendo. Se a Vanessa disse que é só para adultos, por que tem tantas crianças aqui? Perguntei. Dererick trouxe os filhos, os netos da tia Linda estão aqui, tem pelo menos uma dúzia de crianças correndo lá fora. A expressão da minha mãe passou por algo irritação, talvez culpa e depois nada. São circunstâncias diferentes. Ela falou rápido. Como assim diferentes? Melissa, por favor, não começa. Só ajuda como seu pai pediu. Mas eu tinha acabado. 32 anos sendo a filha menor, a decepção, a que nunca chegava a tempo, tudo se cristalizou naquele segundo, nítido e afiado. Larguei o avental no balcão. Não. Respirei fundo. Desculpe, mas não sou garçonete. Sou irmã da noiva. Fui convidada como convidada e não vou ser tratada como funcionária no casamento da minha própria irmã. Voltei ao salão, os saltos batendo no mármore. O coração martelava no peito, mas mantive a cabeça erguida. Precisava encontrar a Vanessa. Precisava de respostas. Via perto do espaço da cerimônia, cercada por madrinhas com vestidos cor-de-rosa combinando. Ela estava deslumbrante no vestido de renda, seda e cauda de catedral, maquiagem perfeita, rindo de algo que uma das madrinhas disse. Vanessa. Ela se virou, o sorriso evaporou. O que foi? Posso falar com você um segundo? Tentei. Tô meio ocupada, Melissa. O tom dela cortou. Se você não reparou, vou me casar em 20 minutos. Só quero entender uma coisa. Você disse que a Hailey não podia ir porque era só para adultos. Mas tem criança por todo lado. Por que minha filha não foi aceita? As madrinhas silenciaram. A mandíbula da Vanessa se apertou. Porque ela é irritante, respondeu, simples. Por que você tá perguntando isso? As palavras me acertaram como um tapa. O que você acabou de dizer? Perguntei, atônita. Você ouviu. A Hailey é grudenta e chorona, eu não quis ela aqui. As outras crianças são diferentes. Essas até passam. Uma das madrinhas se remexeu, desconfortável. Outra baixou o olhar pro buquê. Ninguém disse nada. Ela tem 7 anos, consegui dizer. Ela é uma criança e é sua sobrinha. Vanessa deu de ombros. Olha, é o meu casamento. Eu decido quem vem. Decidi que a Hailey não vem. Fim de papo. Meu pai surgiu ao meu lado. O que está havendo aqui? Perguntou. Ela tá me importunando por causa da filha mimada que não foi convidada, respondeu Vanessa, a voz elevando. No meu dia de casamento, acredita nisso? A mão do meu pai agarrou meu ombro com força, os dedos cavando a pele. Ele se inclinou, o hálito quente no meu ouvido. Fala mais uma palavra e eu te jogo pra fora, eu mesmo, rosnou. O dia da sua irmã não vai ser estragado por você e seu drama. Entendeu? Olhei para ele, depois para minha mãe, que apareceu atrás com a face controlada, e então para Vanessa, já se virando, desinteressada. Algo dentro de mim ficou extremamente calmo e claro. Entendi, disse, baixo. Meu pai me soltou. Vanessa voltou para as madrinhas. Minha mãe suspirou aliviada. Caminhei com calma até a mesa de presentes, onde meu pacote cuidadosamente embrulhado estava entre tantos outros. O papel prateado cintilou. Peguei-o. Melissa, a voz da minha mãe atrás de mim. O que você está fazendo? Não respondi. Continuei caminhando, atravessei o pórtico, desci os degraus em direção ao estacionamento. Os saltos da minha mãe bateram apressados atrás. Melissa, para agora. Volta com esse presente. Ela me alcançou, agarrou meu braço, tentou me puxar de volta. Eu me desvencilhei e segui em frente. Ela se pôs na minha frente, mãos impecáveis tentando arrancar a sacola. Me dá isso. Como você ousa envergonhar esta família depois de tudo que fizemos por você? Feito por mim? Ri, a voz soando estranha até para mim. O que exatamente vocês fizeram por mim, mãe?
Além de deixar claro a vida inteira que eu valia menos que a Vanessa, que minha filha valia menos que qualquer outra? Não seja ridícula. Amamos vocês duas igualmente. Ela corou. Você está exagerando. Sempre foi sensível demais, dramática demais. Afastei-me, alcancei meu carro e destranquei. Ela agarrou a porta, tentando me impedir de entrar. Se você for embora agora, é o fim, disse, a voz trêmula de raiva. Você sai desta família. Você está me entendendo? Fora. Sem mais feriados. Sem mais aniversários. Seu pai vai cortar todo contato com você. Olhei para ela. Sério? Vi o desespero em seus olhos, a necessidade de controle, de manter as aparências, a total incapacidade de me ver como algo além de um problema a ser administrado. Ótimo, respondi. Entrei no banco do motorista. Ela tentou alcançar as chaves, mas bati a porta e tranquei. Liguei o motor. Pelo retrovisor, vi minha mãe parada ali, com seu vestido caro, boquiaberta de espanto. Saí do estacionamento e parei 2 quadras adiante. Minhas mãos tremiam no volante. Peguei o celular na bolsa, abri os contatos e entrei no grupo da família, o mesmo onde Vanessa vinha postando atualizações do casamento há meses. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Era isso. O ponto sem volta. Pensei no rostinho da Hailey na janela de manhã, nos $400 que gastei e que deveriam ter comprado roupas de inverno para ela. Pensei nos 32 anos sendo a menos, tentando merecer um amor que nunca seria dado de graça. Rolei o histórico do grupo, fotos do noivado, do chá de panela, atualizações da lista de presentes, visitas ao local da cerimônia, provas do vestido, tudo celebrado com emojis de coração e mensagens de linda. E mal posso esperar. Eu também tinha participado. Tão bonita. Vai ser uma noiva deslumbrante. Todas aquelas pequenas mentiras, encenações de entusiasmo empilhadas como um castelo de cartas. E agora, eu estava prestes a soprar tudo. Meus polegares ainda hesitavam. Assim que eu enviasse, não haveria volta. Nem como disfarçar, nem como fingir que estava tudo bem. Minha família fecharia fileiras, como sempre. Iriam me pintar como a invejosa, a rancorosa, a instável. Inventariam a versão em que Vanessa era vítima e eu, a vilã que arruinou o grande dia. Mas, no fundo, essa história já estava escrita há muito tempo. Desde cedo, me deram o papel da decepção. Cada conquista minha vinha acompanhada de elogios mornos e comparações com Vanessa. Cada erro era mais uma prova da minha suposta falha. A narrativa estava pronta, e nada do que eu fizesse mudaria isso. Então, por que continuar tentando? Abri minhas fotos e encontrei as mensagens com Vanessa sobre a política somente adultos. Print. Depois, busquei o recibo do vaso de cristal Waterford no e-mail. Outro print. Provas. Documentação. Verdade. Porque a verdade tem poder, especialmente quando ninguém quer ouvi-la. Comecei a digitar. Oi, pessoal. Quero compartilhar algumas informações sobre o casamento da Vanessa hoje, já que muitos de vocês estão lá comemorando. Alguns talvez tenham se perguntado por que a Hailey e eu não estamos presentes. A verdade é que Vanessa proibiu especificamente minha filha de 7 anos de comparecer porque, nas palavras dela, é irritante apesar de haver várias outras crianças bem-vindas no evento. Quando cheguei e questionei essa decisão, meu pai me mandou servir bebidas, como se eu fosse funcionária, em vez de convidada. Quando tentei falar com Vanessa, ela confirmou que simplesmente acha minha filha um insuportável. Depois, meu pai me ameaçou fisicamente por ousar questionar esse tratamento. Passei a vida inteira ouvindo que eu não era suficiente e que Hailey também não era. Chega! Estou levando minha filha comigo e vou construir uma vida ao lado de pessoas que realmente nos valorizam. Para quem sabia de tudo isso e ficou quieto, espero que aproveite o casamento. Para quem não sabia, espero que pense no tipo de família de que quer fazer parte. Melissa. Anexei a captura de tela da conversa com Vanessa de 2 semanas atrás sobre a festa apenas para adultos, prova de que ela havia excluído Hailey de propósito. Depois tirei uma foto da sacola de presente no banco do passageiro, com a etiqueta de preço ainda pendurada, eu tinha esquecido de tirar. PS.
estou levando de volta o presente de $400 que comprei com o dinheiro do casaco de inverno da minha filha. Prioridades. Meu dedo pairou sobre o botão enviar. Pressionei. Nada aconteceu por um instante depois, entregue. Lido. As confirmações começaram a aparecer uma a uma, 1, 3, 7, 15. Logo meu celular começou a vibrar. Ligações, mensagens, notificações sem parar. Ignorei todas. Voltei para a estrada e dirigi até em casa, onde Riley e Patrícia acabavam de tirar uma assadeira de cookies do forno. A viagem pareceu um sonho estranho, como se eu estivesse me movendo dentro d'água. Os semáforos mudavam, os carros passavam, o mundo continuava girando como se eu não tivesse acabado de explodir uma bomba no meio da minha família. Meu telefone continuava vibrando dentro da bolsa, insistente, abafado. Quando estacionei no condomínio, fiquei um momento parada, segurando o volante. A sacola prateada estava ali ao lado, com seus $400 em cristal e expectativas quebradas. Peguei-a e saí do carro. Patrícia abriu a porta antes que eu batesse, o rosto misto de curiosidade e preocupação. O cheiro de biscoitos recém-assados se espalhava pelo ar com gotas de chocolate, os preferidos da Riley. Mamãe? Ela correu até mim, coberta de farinha. Você voltou cedo. A tia Vanessa já casou? Peguei-a no colo e apertei contra mim. Mudança de planos, meu amor. Que tal aquela festa chique que eu prometi? Só nós duas? Podemos tomar sorvete, talvez passar no parque. O rostinho dela se iluminou. Sério? Agora? Agora. Só deixa eu trocar de roupa. Por cima da cabeça de Riley, Patrícia me lançou um olhar cheio de perguntas. Eu apenas balancei a cabeça, depois. Eu explicaria depois. 20 minutos depois, Riley e eu estávamos de volta no carro. Desliguei o celular completamente. Só fiquei sabendo o que aconteceu no casamento no dia seguinte. A esposa do meu primo Dererick, a Jennifer, me ligou de um número desconhecido provavelmente porque sabia que eu não atenderia o meu. Melissa. Graças a Deus. Você tá bem? Tô, sim. O que aconteceu? A voz dela baixou. Foi uma loucura. Uns 10 minutos depois que você mandou a mensagem, as pessoas começaram a se levantar. Primeiro uns poucos, depois mais e mais. Dererick ficou furioso. Pegou as crianças e foi embora na hora. Disse que não fazia ideia de que a Vanessa tinha proibido a Riley e que não ia compactuar com esse tipo de favoritismo. A tia Linda foi atrás. Depois mais primos. Em meia hora, os 60% dos convidados já tinham ido embora. Você tá brincando. Juro que não. Vanessa ficou histérica. Sua mãe tentou apagar o incêndio, mas todo mundo já tinha visto as mensagens. Alguns chegaram a perguntar pro seu pai, na cara dele, por que ele mandou você servir bebidas. Foi um desastre completo. A cerimônia aconteceu com umas 30 pessoas, quase todas da família do Marcos e os poucos amigos dos seus pais que não queriam se meter na confusão. Sentei no sofá, tentando digerir. Foi tão ruim assim? Pior. O fotógrafo registrou a Vanessa chorando nos votos. Não era choro de emoção, era de desespero. A maior parte do salão estava vazia. Pagaram jantar para 200 pessoas. A pista de dança ficou praticamente deserta. Jennifer ficou em silêncio por um instante, até que ouvi ela se afastar, procurando privacidade. Melissa, ficou pior depois que você saiu. Seu pai tentou fazer um brinde, mas as pessoas ainda estavam saindo enquanto ele falava. O padrinho do Marcos fez o discurso para uma sala meio vazia. A banda tocou para umas 15 pessoas. Vanessa se trancou na suíte da noiva por quase uma hora. Sua mãe, ela chorou no banheiro. Ela chorou? Perguntei, atônita. Minha mãe, a mulher que nunca chorava. Pelo menos não onde ninguém pudesse ver. Eu fui ver como ela estava, contou Jennifer, e ela estava sentada no sofá, na sala de descanso, com o rímel escorrendo, repetindo sem parar que não entendia o que tinha acontecido, que tudo deveria ter sido perfeito. Perguntava onde todo mundo tinha ido, como se realmente não conseguisse compreender.
Uma parte mesquinha de mim se sentiu satisfeita, mas, no fundo, eu só estava cansada. Alguém me defendeu? Perguntei. Na verdade, sim. Várias pessoas. Sua prima Amanda enfrentou seu pai no estacionamento, chamou ele de tirano e disse que tinha vergonha de ser parente dele. O tio Robert perguntou direto para sua mãe por que a Riley não pôde ir se os netos dele estavam lá, e ela não conseguiu dar uma resposta decente. Até alguns parentes do Marcus começaram a questionar. A tia dele comentou algo sobre valores familiares e não pegou nada bem. E o Dererick? Tá fora. Cortou total relação com seus pais. Disse que já sabia que eles tinham preferências, mas não imaginava que fosse tão extremo. Já falou pros filhos que não vão mais ver os avós a menos que venham um pedido de desculpa sincero e uma mudança real de comportamento. Jennifer fez uma pausa. Muita gente da família pensa o mesmo. Seus pais queimaram várias pontes ontem. Conversamos por mais 20 minutos. Ela foi me contando os detalhes, o corte do bolo com quase ninguém assistindo, a primeira dança, em que Vanessa chorou no ombro do Marcus não de emoção, mas de frustração, a saída antecipada, deixando para trás a recepção caríssima. O coordenador do evento ficou chocado. Parece que nunca aconteceu nada assim lá, disse Jennifer. Imagina as avaliações? Lugar lindo, mas o drama da família da noiva fez metade dos convidados irem embora. Coitado do Marcus. Sério, ele não teve culpa nenhuma. Pelo que percebi, ficou bem abalado também. Não com você, mas com a Vanessa e seus pais. A família dele perguntava o que estava acontecendo, e dava para ver que ele não fazia ideia sobre a história da Riley. Acho que ele e a Vanessa discutiram em particular. Depois que desligamos, fiquei ali sentada por um tempo, o telefone finalmente em silêncio. Quem queria me apoiar já tinha conseguido falar comigo. Quem não queria, desistiu ou foi bloqueado. O apartamento estava quieto. Riley tinha ido dormir há 1 hora, exausta. Depois da nossa pequena comemoração tomamos sorvete, fomos ao parque, assistimos ao filme favorito dela. Adormeceu feliz, sem imaginar o caos que sua ausência provocara. Pensei em Vanessa, com seu vestido de $12.000, chorando nos votos, e em minha mãe, com o rímel escorrendo, e em meu pai, tentando brindar diante de cadeiras vazias, e em todo o dinheiro gasto em um dia que seria lembrado pelos motivos errados. Deveria me sentir culpada? Talvez. Provavelmente. Mas eu não sentia. Eles fizeram suas escolhas. Eu só parei de esconder as consequências. Sinto muito por você ter se envolvido nisso, disse a Jennifer. Não sinta. O Dererick e eu falamos sobre isso no carro. A gente devia ter dito algo antes. Sabíamos que a Vanessa podia ser difícil, mas não imaginávamos que era tão ruim. O jeito que sua família te trata, ela parou. Enfim, queremos que saiba que estamos do seu lado. E queremos que você e a Riley venham jantar com a gente logo. Sem drama. Só família. Depois que desliguei, fiquei ali mais um pouco. Riley estava no quarto, brincando com as bonecas, cantando fora de tom, feliz. O telefone começou a vibrar de novo. Um número desconhecido. Contra o bom senso, atendi. Melissa. A voz da minha mãe tensa, controlada. Você precisa consertar isso. Consertar o quê? Você humilhou sua irmã. Arruinou o casamento dela. Metade dos convidados foi embora por causa da sua brincadeira. As fotos vão mostrar mesas vazias. Você tem ideia de quanto custou esse casamento? Eu não arruinei nada, mãe. Só contei a verdade. Você expôs assuntos de família em público. Isso é imperdoável. Sabe o que é imperdoável? Proibir uma criança de 7 anos enquanto outros filhos são bem-vindos. Me tratar como funcionária no casamento da minha própria irmã. Ouvir a Vanessa chamar minha filha de irritante e fingir que nada aconteceu. Isso é imperdoável. Silêncio do outro lado. Se você não pedir desculpas à sua irmã e não resolver isso, não fará mais parte desta família. Eu já te disse ontem, mãe. Tudo bem pra mim? Você não fala sério. Falo, sim. Acabou, mãe. Cansei de tentar merecer amor de quem nunca vai me dar.
Cansei de ensinar a minha filha que ela vale menos que os outros. Cansei de deixar vocês nos tratarem como se fossemos descartáveis. Você está sendo infantil. Não. Estou sendo honesta. Talvez pela primeira vez na vida com você. E isso faz toda a diferença. Ouvi a respiração pesada dela, curta e irritada. Seu pai está furioso. Está falando em mexer no testamento, em te cortar de tudo. Como se algum dia tivesse algo para mim, de qualquer jeito. Nós duas sabemos que a Vanessa sempre teve tudo. Sempre foi assim. Essa é sua última chance, Melissa. Peça desculpas. Venha até a casa e podemos resolver isso em família. Não. Não vou pedir desculpas. Não vou até aí. Estou cuidando da minha filha, e nós vamos ficar muito bem sem vocês. Desliguei antes que ela pudesse responder. Desativei o telefone de novo. Nas semanas seguintes, as mensagens se acumularam. Gravações de voz da minha mãe, cada vez mais desesperadas. Mensagens da Vanessa, variando entre furiosas, suplicantes e ameaçadoras. Uma única mensagem do meu pai: você está morta para mim. Mas também chegaram outras mensagens bem diferentes. Do Dererick e da Jennifer, convidando a gente para o aniversário do filho deles. Da tia Linda, dizendo que sempre achou errado o favoritismo e pedindo desculpas por nunca ter dito nada. De primos distantes, elogiando minha coragem. Até da minha colega de faculdade, que tinha ouvido sobre tudo e queria retomar o contato. Riley e eu fomos à festa do filho do Dererick. Fomos ao parque. Fizemos noites de cinema e tardes de culinária. Começamos a construir uma vida nova sem medo de desagradar, sem se sentir menor, sem precisar mendigar afeto. 3 meses depois, recebi uma carta pelo correio. Papel caro. A caligrafia da minha mãe. Melissa, a Vanessa está grávida. Ela quer falar com você sobre o bebê. Diz que está disposta a deixar você fazer parte da vida da criança se desculpar por ter arruinado o casamento. Essa é uma chance de recomeço. Pelo bem do seu futuro sobrinho ou sobrinha, por favor, pense nisso. Essa família precisa se curar. Com amor, mamãe. Li 3 vezes. Olhei para Riley, sentada à mesa fazendo lição, a língua entre os dentes de concentração. Rasguei a carta ao meio e joguei fora. Riley levantou o olhar. O que era isso? Propaganda, respondi. Ela voltou ao dever de casa. Peguei o celular e mandei mensagem para Jennifer. Topa o encontro das crianças neste fim de semana? A resposta veio na hora. Sim. O Derek está ensinando os meninos a fazer pizza. Caos total, mas divertido. Traz a Riley. Sorri. Digitei de volta. A gente vai. Isso era família. Pessoas que apareciam. Que faziam espaço para todos. Que não classificavam crianças por conveniência. Gente que via valor não em dinheiro nem em aparência, mas em estar presente. 6 meses depois do casamento, a Vanessa me mandou um pedido de amizade nas redes sociais. Recusei. Uma semana depois, ela criou uma nova conta e mandou mensagem direta. Eu sei que você ainda está magoada, mas vou ser mãe agora e quero melhorar. Podemos conversar? Fiquei olhando a mensagem por um bom tempo. Parte de mim queria acreditar que as pessoas mudam. Outra parte lembrava de tudo. Respondi. Espero que a maternidade te ensine o que significa proteger seu filho, porque é isso que eu estou fazendo com o meu. Eu te perdoo, mas não confio em você. Por favor, não me procure mais. Bloqueei a conta. Riley entrou na sala e subiu no meu colo, mesmo já estando um pouco grande para isso. Mãe, a tia Jennifer pode me ensinar a trançar o cabelo como ela mostrou para Madison? Claro que sim. Podemos perguntar da próxima vez que a gente for lá? Tá bom. Ela se aconchegou. Eu amo a nossa família. Beijei o topo da cabeça dela, pensando na família que escolhemos e que nos escolheu de volta. Eu também, meu amor. Eu também. O celular vibrou mais uma vez, um e-mail do advogado do meu pai, sobre documentos de herança. Deletei sem abrir.
Qualquer coisa que eles achassem que podiam usar para me controlar, qualquer perda que imaginassem que eu sofreria ao me afastar, não importava mais. Eu já tinha ganho tudo o que realmente precisava. No dia em que a filha da Vanessa nasceu, vi o anúncio no Facebook do Dererick. Uma garotinha chamada Sofia. Os comentários eram cheios de felicitações. Passei direto, sem reagir. Jennifer mandou mensagem. Você viu? Vi, tudo bem comigo. Estou planejando a festa da Riley. Ela quer tema de ciência, vai ser uma bagunça, mas divertida. Se precisar de ajuda, me avisa. 2 semanas depois, a festa aconteceu exatamente o caos que eu esperava. 15 crianças, 3 experimentos científicos que quase funcionaram, e um bolo em forma de tubo de ensaio, torto, mas delicioso. Dererick e Jennifer estavam lá, junto com a tia Linda, alguns primos, e até a Patrícia com os netos. Ninguém mencionou Vanessa, nem o casamento, nem a família que deixei para trás. A gente ria, limpava vulcões de vinagre e bicarbonato, cantava parabéns fora do tom. Riley estava no meio de tudo, de jaleco e óculos de proteção, sorrindo tão aberto que parecia que o rosto ia se partir. Ela me olhou e acenou. Eu acenei de volta. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente, genuinamente feliz. Foi por isso que me afastei naquele dia, não do amor, mas da exaustiva ilusão de tentar merecê-lo. Era isso que eu tinha buscado. Pessoas que estavam presentes não porque precisavam estar, não por obrigação de sangue, mas porque queriam. Porque escolheram estar. Meu celular estava esquecido na bolsa, provavelmente cheio de mensagens que eu nunca lera. Em algum lugar da cidade, Vanessa aprendia a ser mãe. Em outro, meus pais provavelmente ainda comentavam sobre como eu os havia envergonhado, como não tinha alcançado o padrão impossível que sempre esperaram de mim. Mas ali naquela sala de estar bagunçada, cheia de crianças, risadas e afeto verdadeiro, nada disso importava. Eu tinha encontrado o meu lugar. Não em uma recepção de casamento meticulosamente planejada. Não em uma hierarquia familiar regida por favoritismo e amor condicionado. Ali, com pessoas que achavam minha filha encantadora, não irritante. Com pessoas que me viam como suficiente, exatamente do jeito que eu era. No fim das contas, eu realmente levei algo valioso ao casamento da Vanessa. Só não era o que ninguém esperava. Levei clareza, verdade, o tipo de presente que não vem embrulhado em papel prateado, mas que muda tudo mesmo assim. E o melhor de tudo, esse presente eu pude guardar para mim,